O mundo está maluco. E as coisas que estão acontecendo são tão estranhas que muitos já começam a se questionar. Será que tem algo para acontecer? Será que as profecias estão se cumprindo? No meio dessas vozes, muitos começam a dizer um nome específico, que muitos sentem calafrio só de ouvir. Esse nome é Anticristo. O Anticristo é uma das figuras mais aguardadas pelos cristãos. Ele é, oficialmente, um dos principais sinais da vinda do Cristo verdadeiro. E sua presença desencadeará um dos momentos mais distintos de toda a história da humanidade. Existem algumas interpretações distintas sobre ele, mas a mais conhecida e que muitos acreditam é que ele dominará o mundo e conseguirá se colocar em uma posição de líder global, governando uma espécie de império moderno, algo que dificilmente é pensado no mundo atual. Mas isso está correto? Se sim, como se desenrolará? Como vai acontecer? Como ele será? Como ele atuará? Como conseguirá todo esse poder e influência enganando o mundo inteiro? Porque tantas pessoas tentam identificá-lo, mas falham repetidamente. Fique comigo até o fim e de uma vez por todas, nós vamos desvendar essa entidade. Vamos enxergar de acordo com as escrituras quem ele é e como identificá-lo corretamente. Antes de começarmos, meus amigos, eu só quero que vocês entendam que ninguém alcança conhecimentos profundos de maneira superficial. Sempre que nós quisermos saber e conhecer algo de verdade, exige uma profundidade maior na nossa dedicação. Por isso, eu peço que você tenha paciência. O começo do vídeo é um pouco teórico, mas eu garanto que ao final de tudo, valerá a pena. O conhecimento que você vai atingir, com certeza, será muito maior do que a maioria. A palavra anticristo, em grego koiné, é antikristos, formado pela etimologia de anti, que significa contra ou oposto a, e também pode significar substituto de, Christos, que significa Cristo, ungido, do hebraico Mashiach, traduzido como Messias. Essa palavra anticristos pode ser interpretada de duas maneiras principais. Oposto a Cristo, alguém que se coloca como inimigo direto de Cristo e de seus ensinamentos. Ou substituto de Cristo, alguém que tenta ocupar o lugar de Cristo, enganando as pessoas a se apresentar como verdadeiro Cristo. No caso do nosso estudo, levaremos em consideração os dois significados como significado dessa palavra, para não ter brecha de deixar escapar nada. É importante começarmos buscando onde tudo isso começou e por onde será. Acredite, embora Cristo seja a figura central revelada materialmente somente a partir do Novo Testamento, a primeira revelação de seu principal blasfemador, o Anticristo, está posta antes mesmo do Senhor Jesus se revelar ao mundo. A primeira ocorrência a respeito desse personagem é em Daniel, quando ele tem uma visão de 4 animais, mas um se destaca. Então, em minha visão naquela noite, vi uma quarta besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente, apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. E ele busca entender por que esse animal é diferente dos outros. Então, lá no versículo 17 está escrito: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo e eles dominarão para sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da quarta besta, que era tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze e esmagado os restos com os pés.
Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava, até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor do seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a quarta besta é o quarto reino que dominará a terra, e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes os servirão e lhe obedecerão. Aqui fica evidente que os animais que o Daniel viu, na verdade, tratam-se de reinos e reis poderosos que se levantarão no mundo. Até então, poderíamos simplesmente dizer que tudo isso pode já ter se cumprido. Pode ter se referido a algum reino que já passou ou a quaisquer outros reinos que tenham existido. Até então, nada é explícito sobre quem procuramos, correto? Onde fica evidenciado o anticristo? Vejamos. O primeiro ponto é que o versículo 27 diz que o fim desse rei poderoso será o levantar do reino do Altíssimo. O reino de Deus o vencerá e seu poder e autoridade passará para o reino do Altíssimo. Todos sabemos que apenas no fim de todas as coisas, tanto para o judaísmo como para o cristianismo, que o reino de Deus será estabelecido de forma permanente. Isso, portanto, já nos remete ao entendimento de que esse rei terá o último poder, o último reino será dele, antes da vinda do reino de Deus, sendo o último rei do mundo, antes do final que se encerra com o estabelecimento do reino de Deus. O segundo ponto está mais à frente, pois Daniel continua a ter visões referentes ao mesmo assunto. Vamos ver juntos essa outra profecia no capítulo 8. Durante o 3º ano do reinado de Belsazzar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Nessa visão, eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia detê-lo nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente, um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto, em pé junto ao rio, e avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso, mas no auge do seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele, nasceram 4 chifres proeminentes, que apontavam para as 4 direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste e em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo.
Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo o que fez. E aí, do verso 15 em diante, o anjo explica o significado da visão para o Daniel. E no verso 17 e 19, ele diz: Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse: Filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse: Estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. Deixando claro, mais uma vez, que essa visão trata-se de algo do fim dos tempos, e que esse personagem, o chifre pequeno que se torna o maior de todos e desafia todos, vencendo inclusive o povo de Deus, é do fim dos tempos, mais especificamente o último rei no mundo antes da vinda do reino de Deus. Essa luta contra o povo de Deus é mais detalhada. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre de engano e se tornará arrogante. Destruirá muito sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então, um rei, no auge do pecado do mundo, no fim dos tempos, subirá e reinará, vencendo os líderes poderosos e principalmente o povo santo, que é o povo de Deus. E Daniel menciona que ele chegará a enfrentar o príncipe dos príncipes. Poderia ser até uma palavra enigmática de Daniel, mas hoje sabemos que se trata de Jesus, que foi colocado por Deus como nome sobre todo nome. Porém, ele o enfrentará, mas será derrotado, não por força humana, ou seja, pelo próprio poder de Deus em Cristo. Porque mais para frente veremos no livro de Tessalonicenses, o Senhor Jesus destruirá o anticristo com o sopro de sua boca, ou seja, de uma forma sobrenatural. Encerrando então esses pontos, fica claro que já temos evidências óbvias do anticristo, pois todos sabemos que o anticristo será o último governante do mundo. Avancemos então. No capítulo 9, o anjo volta para explicar para o Daniel acerca desta visão. Ele dá alguns prazos e medidas de tempos, de semanas, que muitas pessoas interpretam de formas distintas. Alguns acreditam que são anos, outros acreditam que são semanas literalmente. Como o foco do vídeo não é tentar interpretar isso, e sim o anticristo, vamos avançar essas questões. O anjo, em sua explicação, diz: surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e os seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Aqui, o anjo caracteriza esse governante como alguém que destrói o templo, mas de alguma maneira, logo em seguida, utiliza o mesmo templo, deixando uma distorção temporal complexa de entendimento, mostrando um aparente lapso de tempo maior do que aparenta ao lermos o trecho. É justamente esse lapso que faz muitos crerem que essa profecia já se cumpriu com o Império Romano, quando destruíram Jerusalém e o templo no ano 70. Ainda no meio disso, como o mesmo governante atuaria no templo, sendo que ele já está destruído há 2000 anos. Ninguém governou no templo de Salomão depois que ele foi destruído, porque ele nunca mais foi reconstruído. Guarde isso, eu vou entrar nesse detalhe mais à frente, mostrando como possivelmente o anticristo atuou ao longo do tempo. Isso nos mostra que existe um lapso de tempo entre os dois versículos de Daniel. É justamente por isso que muitos acreditam que o anticristo vai reconstruir o templo de Salomão.
Ou o anticristo só virá depois que houver um novo templo de Salomão, sendo ele mesmo construtor ou vindo algum tempo depois que o templo já existir. Pode ser logo em seguida da construção ou um tempo depois, pois ele irá inaugurar os sacrifícios de um acordo que fará. Mas essas profecias estariam de fato falando sobre o anticristo? Ou seria algum outro evento, como vários outros que são profetizados? O anticristo. Ainda em Daniel, agora no capítulo 11, temos mais detalhes desse rei que se levantará. Dos versículos 31 a 35 diz: Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. No versículo 36 ao 39 ele diz: Este rei fará o que quiser, se levantará, se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por um preço. E então o anjo diz como se dará o fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O anjo ainda pergunta ao outro na visão de Daniel. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão, dando-nos a entender que o povo santo será aniquilado para o cumprimento destas palavras. Isso tudo é muito intrigante, mas até o momento estamos falando da primeira vez que algo referente a esse rei aparece na Bíblia. Entretanto, como que uma profecia de um rei mau, que se levantará e esmagará o povo santo, tornou-se o inimigo de Jesus Cristo, cujo qual na época ainda não era nem conhecido? Conexões. A primeira conexão que nós temos, óbvia, é Jesus, quando ele mesmo começa a ensinar para os discípulos acerca do fim dos tempos. Naquele tempo, as profecias de Daniel já eram muito conhecidas no povo de Israel e todos bem sabiam desse rei maligno e da ressurreição dos justos. Tanto que Marta diz a Jesus quando ele chega na cidade para orar pelo seu amigo Lázaro. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Ou seja, o povo já sabia das profecias de Daniel, desse rei maligno e da ressurreição. Em determinada ocasião, os discípulos questionaram ao Senhor Jesus sobre o fim, e ele desenvolveu, explicando diversos eventos que se desdobrariam. Falsos cristos surgiriam, falsos profetas enganando a muitos com sinais e milagres, guerras, doenças, fenômenos da natureza, mas uma coisa em específico chama atenção. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto.
Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Jesus deixa evidente e faz mais uma conexão de sua própria profecia do fim com a de Daniel, quando cita a terrível profanação colocada por esse rei no lugar santo. Ainda outra conexão que Jesus faz no mesmo trecho é quando ele cita a terrível angústia que será exclusiva desse tempo, como nunca mais haverá, do mesmo modo que o anjo falou para o Daniel. O próprio Cristo confirma então a veracidade das palavras de Daniel e as credibiliza, relançando-as com um novo prisma, o prisma de que elas fariam parte do fim posterior à igreja, e não somente de Israel. Ora, se esse rei se levantará contra o povo santo em uma era depois de Cristo, logicamente que esse povo são os cristãos, né, a igreja e Israel. Pois assim como a igreja, Israel também mantém sua eleição diante de Deus, como está escrito em Romanos 11. Só que Israel não aguarda o anticristo. Israel ainda aguarda um Cristo, pois a maioria dos israelitas não creem em Jesus. E isso, meus amigos, vai dar pano para manga. Mais para frente desenvolveremos mais essa questão. Esse rei, então, seria o anticristo aguardado, um rei que virá com crueldade contra todo o povo de Deus e contra as coisas de Deus. A operação do anticristo, entretanto, tem essa profecia apenas como sua primeira aparição, nos tempos antigos ainda. Sua imagem ainda estava obscura, até o advento da igreja. A unção do Espírito Santo que instaura a abertura das visões do fim, direto do coração de Deus, e revela para nós as coisas como serão, por meio dos apóstolos e dos profetas da igreja. Uma das revelações mais conhecidas é o Apocalipse, mas não é a única, e isso muitas pessoas não sabem. Vamos mergulhar nelas agora e veremos o que elas nos revelam de mais detalhes sobre esse tal maligno. Porém, para entendermos o anticristo com mais amplitude, permita-me mostrar-lhe algo que vai enriquecer o seu conhecimento antes. É um detalhe muito importante, que é o detalhe que o anticristo tem duas fases. Assim como Deus enviou João Batista para preparar o terreno para Jesus, da mesma maneira é necessário que haja uma adaptação para receber o homem das trevas. Um governo só se sustenta com apoio, e esse rei precisará, assim como todos os outros reis, de apoio. Nas profecias de Daniel fica evidente que ele usará de artimanhas e astúcias, enganando a todos ao seu redor, e somente assim ele vai conseguir atingir patamares elevados de poder e influência. Mas ainda que um governante suba com astúcia no poder, a falta de apoio popular o derruba. Vemos isso ao longo da história acontecendo diversas vezes. Quantos poderosos perderam seu poder e seu governo justamente por falta do apoio popular? Ou seja, o mundo precisará mudar significativamente as suas mentalidades, valores, princípios. Eu ousaria dizer que uma guerra cultural seria necessário para a vinda do anticristo. Só para você entender melhor, lembra que eu disse como que o mesmo que destruiu o templo se assentará nele se já fazem 2000 anos que ele foi destruído? Pois é, esse lapso, na verdade, está correto? O maior fato, conhecimento enriquecedor que eu quero que você saiba é: o anticristo já está entre nós, ele já está operando, trabalhando pelo seu reino, e não é de agora, mas sim há muito tempo. Como disse Paulo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O anticristo possui uma influência que está trabalhando, no mínimo, desde a época de Paulo. Nós vemos o próprio Paulo falando que já operava em sua época. Mas o anticristo não estava encarnado, operando fisicamente, e sim espiritualmente, preparando o terreno para a chegada do seu governo no mundo. Assim como eu expliquei, da mesma maneira que João Batista preparou o mundo para Jesus, existe o espírito do anticristo operando no mundo, preparando o terreno para ele, para que ele tenha o apoio que ele vai precisar. Mas que operação é essa? O que está acontecendo? O que estava acontecendo? O anticristo aparentemente tem duas fases, a espiritual e a física. Por exemplo,
Atualmente, como todos sabemos, uma boa parte do mundo vive sob a visão democrática de reger suas políticas. O que isso significa? As pessoas conquistaram o poder de escolher quem as liderará, teoricamente. Desse modo, é impossível que um país com 90% da sua população que tenha um pensamento X eleger um líder com pensamento Y, a menos que houvesse uma fraude, o que só seria possível se a opção da população fosse impedida de provar qual foi a sua escolha durante a eleição. Como o anticristo faria para assumir poder, sendo ele tão perverso e tão maligno? As profecias que lemos até agora deixam claro que ele se levantará contra todos os deuses, com exceção do Deus pessoal dele. Isso é conflitante com a maioria do mundo, porque todo mundo tem uma fé e uma crença. Isso é um dos indícios que ele teria uma dificuldade tremenda para subir no poder atual. E não existem mais monarquias como nesse modelo antigo da época da explicação do anjo, para que Daniel entendesse na medida da sua possibilidade ali, de acordo com a sua realidade. Desse modo, temos duas opções. Ou seria instalado um poder absoluto e tirano que ignora a opção da população, ou seja, uma espécie de ditadura mundial, ou o mais estarrecedor, a população inteira compactuar com ele, com o anticristo, com suas ideias, com suas visões, com as suas opiniões. E qual desses o anticristo fará? Ele fará pela segunda opção. Ele será aceito. As pessoas não apenas o aceitarão, como o desejarão. O mundo estará preparado para ele. E aí que está o ponto. Ele não opera em duas fases, a espiritual e a física? Pois bem, esse mundo preparado para ele é o resultado da sua fase espiritual, onde ele trabalhou influenciando a partir do mundo espiritual para que o seu governo fosse estabelecido futuramente, trazendo ideologias, culturas, mentalidades que sejam de acordo com o seu padrão, para que quando chegasse o momento que ele se manifestasse fisicamente, materialmente, tudo estivesse adaptado para ele. Vamos ver algumas profecias que nos dão indícios disso que eu estou falando. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Isso está em 1 Timóteo 4:1. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrade os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Aqui não mostra o anticristo diretamente, fisicamente, mas sim indiretamente, pois mostra a sua operação ocorrendo, espíritos enganadores, demônios influenciando e trazendo doutrinas até mesmo no meio cristão, corrompendo todo mundo, toda a visão global sobre os princípios e valores do mundo, inclusive subjugando os princípios de Deus sobre esses valores, mostrando que as pessoas no fim dos tempos, como Paulo falou em Timóteo, abandonarão, rejeitarão a doutrina verdadeira e darão ouvidos a essas doutrinas desses demônios que estarão sob a autoridade do anticristo, mostrando que essas pessoas desviaram da fé, se apostataram do ensino verdadeiro, abandonaram, e portanto esses seriam os cristãos, porém com doutrinas desviadas do ensino original da fé. Como diz também o apóstolo João: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. 1 João 2, do versículo 18 ao 19. Então aqui o apóstolo João está deixando claro que muitos anticristos já vieram. O que esses anticristos vieram fazer? Da onde vieram? Para que vieram? Por que surgiram? Estão operando a parte espiritual do reino do anticristo, preparando o terreno. Por mais que virá o anticristo principal, vários anticristos já se levantaram, inclusive do meio cristão,
para difamar, atacar o caminho da fé e preparar o terreno para a vinda do verdadeiro, do rei, do líder deles. O apóstolo Pedro também diz: acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Aqui vemos o mal operando, as pessoas se distanciando de Deus, zombando da esperança da vinda de Cristo. Isso tudo já é a operação do maligno em andamento, preparando o terreno, adaptando o mundo para sua vinda, tornando o mundo cada vez pior, mais distante do correto, justo e bom. Daí nós já vemos que tanto no mundo secular como no mundo cristão, haverá um desvio de fé, haverá um afastamento de Deus. Esse seria o resultado, todo esse afastamento seria o resultado da atuação do anticristo na sua fase espiritual, quando ele ainda não se manifestou fisicamente. Ou seja, um mundo frio, longe de Deus. Como o anjo descreveu para o Daniel, o auge do pecado. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo, do nosso estudo sobre o anticristo, apenas mostrando quais fases ele terá e aonde surgem suas primeiras profecias. Não perca, na próxima parte nós vamos explorar todas as profecias sobre o anticristo explícitas no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, Jesus e outros disseram a respeito dele, e vamos trazer claramente o vínculo entre as profecias do passado e as do Novo Testamento, mostrando quem ele é, como ele é, em que momento ele surgirá. Não perca tudo isso na próxima parte do nosso estudo.